Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso 28. Pegue a tua Bíblia, a tua espada sobre as tuas mãos. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 28. A minha versão está na NVT, ok? Nova versão transformadora, mas o sentido é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 26 ao 28. Diz assim: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezíveis pelo mundo, tidas como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os improváveis. Os improváveis. Nós vamos ver que na Bíblia, querido, está cheio de pessoas que são improváveis, mas fez uma grande diferença. Eu acredito que quando nós lemos a Bíblia, sabe, Deus ele quer resgatar em nós algo que muitas das vezes nós deixamos de ousar em Deus, porque julgamos que não conseguimos. Falei até na mensagem passada, na mensagem anterior, ok? Que eu vim falando, eu falei uma frasezinha que geralmente sai da boca de muitos, quando Deus chama para um compromisso, que é o quê? Vocês lembram? Não estou preparado. Isso certamente já saiu da boca de alguém, ou você deve ter ouvido alguém falar, não estou preparado. Principalmente quando Deus ele chama para um compromisso, para uma obra, ou para executar uma função, a pessoa fala assim, não estou preparado. E muitas das vezes a gente fala isso por quê? Porque a gente olha para a gente vê o que? A minha condição hoje, ela não está totalmente bem, ou totalmente aperfeiçoada, então eu não conseguirei executar aquilo. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para uma condição humana. E a condição humana, ela é pecadora e ela é falha. E certamente eu e você vamos falhar, se não falhamos em algum momento da nossa trajetória. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre os improváveis. A palavra de Deus fala que Deus ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. E não tem coisa mais marcante nesse tempo que nós estamos vivendo, onde Deus tem pegado coisas que aos olhos dos homens são coisas loucas, totalmente inconstantes, e aí quando Deus pega aquilo e transforma e faz, aí a pessoa começa a dizer assim, olha, isso só está acontecendo porque Deus está fazendo. E hoje nós vamos ver isso, ok? Deus escolheu. Eu queria que você pensasse um pouquinho, talvez você que está aqui hoje, você que já aceitou a Jesus Cristo na sua vida, você que talvez já teve uma caminhada com Cristo na sua vida, pense em um momento onde você e Deus teve um encontro e aquele momento foi maravilhoso para você. Certamente alguém aqui já deve ter algum encontro com Deus que deve ter marcado a sua história. Ou foi um encontro com Deus, ou o dia que você aceitou a Jesus, ou um dia que um familiar seu tomou uma decisão, ou um milagre, ou uma providência de Deus na tua vida, ou um dom, um talento que Deus usou a tua vida de uma maneira sobrenatural. Alguma coisa já aconteceu com você. Pensa nisso, traga isso na sua memória. Já aconteceu com você? Já aconteceu em algum momento com você que Deus te pegou em algum momento e Deus te usou e você falou assim, nossa, glória a Deus porque Deus fez isso, glória a Deus porque Deus me usou. Você já passou por essa experiência? Certamente, querido, todos nós já passamos por alguma experiência, ou de livramento, ou de manifestação de Deus, mas infelizmente, as coisas negativas, ou as coisas que parece que sabe, mais marcam a vida da pessoa são as coisas que infelizmente dói, que machuca. E isso às vezes tem impedido algumas pessoas que às vezes tentaram fazer algo, mas na sua caminhada acabou que
sendo machucado, e aí parou de fazer. Ou talvez tentou fazer com a sua força e num dado momento não conseguiu. E aí aquilo abandonou, largou, parou, deixou o ministério, deixou a sua situação, deixou a sua família. E você começou a dizer assim, olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais solução para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ele vai usar as coisas loucas nesse tempo que nós estamos vivendo para confundir os sábios. Falei aqui no primeiro culto, eu nunca vi uma geração, parece que tão meio que problemática, igual jovens e adolescentes hoje nesses dias. Aonde eles têm sofrido uma pressão tão grande, na área sexual, na área, sabe, de honra. E esses jovens e adolescentes têm passado por situações tão difíceis que eles às vezes não têm sabido lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto jovens e adolescentes serem levantados nesses dias para levar para o meio de uma praça 3.000, 4.000 pessoas para ouvir do Evangelho do Senhor. Ao mesmo tempo que parece que uma coisa está meio que esquisita, meio problemática, meio doida, ao mesmo tempo Deus pega essas coisas que parece que estão meio doidas e Ele traz para dentro do reino e faz uma revolução. Um dia chegaram para Natanael e falaram assim, olha, achamos o Messias. E ele disse assim, aonde? Lá em Nazaré. E ele disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode surgir alguma coisa boa do balneário de Ponta da Fruta? Ixi, misericórdia. Você não mora aqui não, irmão? Você não é bom não, misericórdia. Pode vir alguma coisa boa aqui do balneário, irmão? Amém, glória a Deus. Eu moro aqui, amém? Eu estou aqui, irmão. E se eu estou aqui, Deus está na minha vida, irmão, tem coisa boa. Você é bom, não é porque você é perfeito, você é bom porque você tem Cristo Jesus sobre a tua vida, amém? E se você ainda não tem nessa noite, você pode sair daqui com Ele. A palavra de Deus fala que Deus ele vai sempre usar as coisas fracas para confundir os fortes. Quantas das vezes, querido, eu achei que, sabe, na minha capacitação humana, eu ia conseguir realizar a obra. E aí não conseguia. E parece que naquele dia que eu estava menos preparado, Deus fez mais na minha vida. Não estou fazendo aqui uma apologia ou te incentivando que você não deva buscar ou se preparar. Mas sabe, teve um momento na minha vida que isso muito me marcou. Eu não estava muito bem na minha fé. Eu não estava jejuando o suficiente, não estava orando o suficiente, não estava lendo a Bíblia. Mas naquele dado momento, Deus colocou uma pessoa na minha frente. E Deus me deu uma oportunidade, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus nunca tinha feito isso comigo, na minha caminhada cristã, até aquele momento. E eu comecei então a compartilhar com aquela pessoa que estava me ouvindo, aquilo que Deus estava colocando aqui no meu espírito. E a pessoa então, até o momento, ela começou a olhar com um olho meio estranho para mim. E eu falei assim, olha, não sei se faz sentido para você, mas olha, Deus está falando isso comigo. E a pessoa começou a regalar o olho, e daqui a pouco a pessoa começou a vir assim, em cima de mim. Olha, quem contou da minha vida para você? Quem falou da minha vida para você? E a pessoa começou a ficar meio agressiva, eu achei que eu ia apanhar naquele dado momento. E aí a pessoa assim, quando eu comecei a contar um pouco mais, aquilo que estava vindo dentro do meu espírito, a pessoa então começou a chorar. E aí a pessoa virou para mim e disse, olha, não tem possibilidade, porque tudo que você está me dizendo aqui agora, eu falei ontem, ajoelhado na minha cama com meu pai, com o Senhor. Não tinha ninguém naquele lugar, como você sabe disso? Eu falei assim, eu não sei, só sei que nada sei, como diz, os filósofos, só sei que nada, mas uma coisa sei, o Espírito Santo mandou te dizer isso. Sabe, Deus ele usa, às vezes aquele momento que você não está tão capacitado, para provar para você mesmo, que não é pela sua capacitação que Deus te usa, não é pelo curso de teologia que você fez que Deus vai te usar,
Não é porque você leu a Bíblia toda que Deus vai te usar. Não é porque você subiu o monte e desceu o vale que Deus vai te usar. Deus vai te usar, querido, porque Ele quer te usar. E só basta você se deixar ser usado por Ele. Mas muitas das vezes, quando nós nos preparamos para determinada coisa, nós julgamos que estamos tão preparados que quando Deus nos usa, achamos que é pelo nosso preparo. E não damos a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece. Achamos que aquela palavra que veio na nossa boca é porque nós estudamos demais. Achamos que talvez aquilo que nós estamos fazendo é porque eu executei demais. E a alta confiança leva, infelizmente, muitos à queda. Toda pessoa que às vezes se encontra longe do evangelho ou longe da igreja, um dia ela disse para ela mesma: eu nunca vou desviar do evangelho. Eu nunca vou abandonar a presença do Senhor. Mas quando você encontra um tempo depois, você vê a pessoa longe. Aí você pergunta: o que aconteceu? Você disse que nunca ia sair da presença. Por que aconteceu? Me magoei, me chateei, me frustrei. E com isso larguei. Mas Deus, Ele quer restaurar, amém? Deus é Deus dos improváveis. Diga para você assim mesmo: Deus é Deus dos improváveis. Amém? Se eu falasse com você que na Bíblia tem um homem, esse homem foi omisso, esse homem negociou a própria esposa para se salvar, ele mentiu, certamente quem viria à tua mente? Abraão, o pai da fé, o homem que um dia Deus chamou lá em Ur dos Caldeus e disse para ele assim: ó, farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas esse mesmo homem, quando ele chega em uma determinada terra, ele negocia a esposa. Ele negocia a sua costela. Quem aqui é casado? Já pensou, irmão? Você tem que abrir mão da sua esposa para você ficar vivo? Que tragédia, irmão. Perder sua coroa, perder sua digníssima, só para poupar a vida, irmão. Não, tem que se manter homem, que homem vai lá. Não, eu morro, mas não abandono a minha esposa. É minha esposa. Irmão, Sara tinha aproximadamente quase uns 90 anos de idade. E dizia para Deus que a mulher era bonita demais. O que Abraão fez? Vou falar que é minha irmã. Não vai dar nada não. E fez isso por 2 vezes, irmão. Mas o mesmo homem que mentiu e negociou a própria mulher, é o mesmo homem que a Bíblia chama o pai da fé. O homem que quando Deus, depois de um determinado tempo, fala assim: olha, pega o teu filho, leva para o monte e sacrifica ele. Ele não pensa 2 vezes. Ele prepara o seu filho e leva para então colocar diante de Deus. Sabe, eu quero aqui nessa noite não desmenosprezar os personagens que estão na Bíblia, não. Eu gosto da Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia ela não esconde o erro de ninguém. Isso tira aquela imagem do super-homem, da supergirl. Quando a gente assiste esse filme da Marvel, né? Dá uma impressão o quê? Que os caras são bons demais, é perfeito demais. São semideuses. Quando a gente lê a Bíblia, querida, a gente não vê esse semideus. A gente vê um homem e vê uma mulher que, independente das suas falhas, que independente da circunstância que eles vivem, são instrumento de Deus para abençoar e para remir toda uma nação. Você está entendendo isso? Então, quando eu leio a Bíblia, querido, eu vejo que, na verdade, todos nós é dada a oportunidade de sermos ousados em Deus. Você está aí? Se eu falasse para você de um homem que foi um assassino, um adúltero, um orgulhoso, um trapaceiro e que gostava de cobiçar aquilo que era do outro, quem que você lembraria? Lembra de Davi? O homem simplesmente olhou para uma mulher, cobiçou aquela mulher, o desejo entrou em seu coração, ele matou o seu fiel combatente de guerra, porque colocou ele na frente do batalhão.
O homem era orgulhoso, queria fazer uma contagem, um recenseamento do povo, só para mostrar que tinha o maior exército daquela época. Mas um homem desse é chamado na Bíblia o homem o quê? Segundo o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Esse tipo de homem, um assassino, que gosta de pegar a mulher do outro. Você imagina, irmão, se o homem quer pegar a tua mulher, você colocaria esse homem para andar com você? Você queria ele longe da sua casa, longe da sua família. Mas esse homem, querido, é da genealogia dele que vem o rei de Israel, que vem o príncipe da paz. Você está entendendo? A Bíblia não esconde o erro, mas ela mostra que independente das falhas, até de caráter, até de postura de um homem, Deus pode remir ainda e fazer dele uma bênção para a nação. Você está aí? Vamos ver outro. Um homem grosseiro, descontrolado, impulsivo, mas ao mesmo tempo medroso, fujão, que se tornou o pilar da igreja de Jerusalém. Quem que você vê na mente? Pedro. Senhor, eu estou contigo e não nego, eu estou contigo e não abro. O mesmo homem que está afirmando a presença com Deus, algumas horas depois pergunta para ele, você conhece o Nazareno? Não, nem conheço, quem é esse cara? Um homem que quando está no jardim, Jesus fala assim, não precisa levar espada, porque minha luta não é assim. Ele coloca uma espada, pega a espada de alguém lá e chapa a espada na orelha do cara. É um homem que fala assim, se é tu mesmo, manda pular em cima da água, ele pula e ele vai. É um homem impulsivo, mas ao mesmo tempo medroso, porque quando Jesus fala assim, vamos para Jerusalém, vamos morrer, só Tomé, que era o incrédulo, falou assim, vamos nós e morremos. Aí o medroso se torna corajoso, e o corajoso se torna medroso. Era um homem impulsivo, mas é o homem que se tornou o pilar da igreja em Jerusalém, uma das maiores igrejas imponentes daquela época. Um homem cheio de falha, cheio de erros, mas um homem que foi usado e ousado. Uma mulher pega em adultério, foi jogada aos pés do Senhor Jesus. Diz a palavra de Jesus assim que todo mundo queria o quê? Que a condenasse. O que Jesus falou para aquela mulher? Aonde estão os teus acusadores? Ela levanta o rosto, não ficou ninguém. Jesus vai para assim, vai em paz, mas não peques mais. Uma mulher, querido, pecadora, também agora vai para entrar no reino. Isso nos mostra, sabe, que independente daquilo que fizemos antes de ter um encontro com Cristo, Deus chama cada um de nós a um compromisso de fidelidade com Ele. Na igreja tem tudo, tem um monte de ex-alcoólatra, ex-rebelde, ex-matador, homicida. Uma vez, estava dentro do recinto com uma pessoa, pensa numa pessoa maravilhosa, querido, hoje transformada pelo poder de Deus. Mas uma pessoa que já matou a sangue frio várias outras pessoas, se arrependeu. Eu pergunto para você, se sentasse do seu lado hoje aqui na igreja, uma pessoa que tivesse levado um familiar seu preso, que tivesse maltratado alguém que você ama, talvez tivesse levado o seu pai ou a sua mãe embora da sua família, como é que você agiria com essa pessoa sentada do seu lado? Uma pessoa que talvez entrou na tua casa, pegou o seu filho ou sua filha pelo cabelo, pegou pelo braço, saiu arrastando e levando embora para a praça pública, para talvez ser apedrejado, preso ou morto.
Como é que você reagiria essa pessoa agora sentando do seu lado, levantando a mão para o céu e dando glória a Deus? Como é que você agiria? Já pensou nisso? Esse foi o apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja de Cristo. Ele levou consigo, querido, muitos à destruição. Quantas famílias, querido, talvez naquele momento foram levadas cativas. Quantas famílias, querido, foram talvez com seus filhos ali separados, porque professaram a sua fé em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o mesmo apóstolo Paulo, olha o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. 1 Timóteo 1, 15, diz: esta é a afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. O apóstolo Paulo, escrevendo isso a Timóteo, ele diz: olha, Deus veio salvar os pecadores e eu sou o pior. Por que ele diz isso? Porque quanto mal ele fez para a igreja do Senhor. Mas esse mesmo homem, querido, que levou preso famílias, que destruiu talvez lares, que perseguiu a igreja de Cristo, se tornou um dos maiores apóstolos da Bíblia. O homem que um dos que mais abriu igreja naquela época, que levou a palavra, que hoje metade ou a maior parte do Novo Testamento que está na sua Bíblia, foi escrito por ele. O homem que talvez muitos não gostariam de ter ele dentro da igreja, e foi isso que a igreja no primeiro século fez. Quando Paulo se converte, e a igreja descobre que ele é de Tarso, a primeira coisa que a igreja faz, compra uma passagem e manda ele embora para Tarso. Paulo fica durante alguns anos esquecido lá, mas um dia Barnabé, ele assume a igreja em Antioquia, e a primeira coisa que Barnabé faz, ele vai em busca de Paulo. Ele investe na vida de Paulo, porque ele sabe que independente do passado da vida daquele homem, Deus tem um grande propósito na vida dele. O seu passado, querido, ele não vai ditar o seu futuro, a menos que você queira. Tem muita gente que fala assim: mas no passado, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você pode ter plantado muita coisa errada no passado, não tem como você mudar o passado, mas o futuro sim você tem como mudar, porque o futuro depende das escolhas que você planta hoje. Então eu pergunto para você, o que você tem feito? Deus tem te chamado, e quando Deus te chama, o que você fala para Ele? Ah, Deus, eu não estou preparado, eu não estou capacitado, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Querido, Deus não precisa de coisas para te usar. Ele precisa simplesmente que você se coloque na posição para te usar. Olha o que diz em Lucas capítulo 6, verso de número 32. Diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Quem são os pecadores? Nós. Eu. Somos pecadores, por quê? Porque pecamos, porque falhamos. Já pensou alguma coisa que você não deveria ter pensado? Já falou alguma coisa com a sua boca que você não deveria ter falado? Os seus olhos já viram alguma coisa que você não deveria ficar olhando? Já pegou alguma coisa de alguém e não devolveu? Já cobiçou alguma coisa do próximo? Não vou citar os mandamentos todos não, tá, irmão? Porque só nesse aqui eu acredito que quase que todo mundo, se não todo mundo está aqui, já caiu nele. Na malha fina. Irmão, todos nós erramos. No primeiro Adão, quando o primeiro Adão pecou, ele não só, querido, caiu ele e Eva, ele levou a criação e toda a sua descendência à queda. A palavra de Deus fala que hoje, querido, os nossos pais já nos concebem em pecado. Nós já nascemos em um mundo pecador. Uma criança hoje, 2 anos de idade, segundo o psicólogo, já tem a sua maldade quase que definida em seu coração. O mundo, querido, ele precisa da graça de Cristo para ser redimido. Ele precisa da graça de Cristo para ser tirado do pecado. Sem Cristo é impossível o homem chegar até Deus. Mas em Cristo nós podemos vencer. Jesus diz, ele diz: eu vim não para chamar os justos. Por quê? Porque o justo está fazendo o que é certo. Se você está fazendo o que é certo e o que é correto, querido, continua, parabéns.
Mas aquele que não está fazendo, querido, busca acertar a tua vida hoje. Sabe por quê? Porque amanhã não existe. Estive levando um homem nessa manhã, um irmão aqui da nossa casa, da nossa igreja, para o PA da Glória, com alguns sintomas de Covid. Sabe, e é muito triste, porque quando você chega lá, você vê algumas famílias chorando na recepção, porque não sabe se o seu familiar vai sair de lá de dentro vivo ou morto. Mas todo mundo, num momento de grande aflição e de grande problema, busca uma pessoa em comum: Deus. Por mais que a pessoa esteja afastada, ou não queira se relacionar com a sua fé, mas quando a situação se aperta, só tem uma pessoa que vem na boca das pessoas, que elas clamam: Senhor, tira meu familiar de lá, cura ele, restaura ele. Mas eu pergunto para você, muito mais do que restaurar e curar o seu familiar, que Deus quer fazer isso sim, Ele quer também trabalhar na sua vida. Ele quer levantar você como um improvável. Uma pessoa, querido, que à margem da sociedade não tem tanto valor. Quem é você? O que você fez até chegar nesse ponto? Quantas das vezes, querido, a gente olha para o nosso passado, a gente tem vergonha de contar. Sabe, quando eu olho para o meu passado, eu tenho vergonha. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que eu fiz que não deveria ter feito. Mas hoje eu consigo entender um pouco da história que Deus me permitiu vivenciar. Semana retrasada eu estava assistindo um testemunho do pastor Cláudio Duarte. Aquele testemunho, sabe, impactou minha vida de uma maneira tremenda. Quando ele começa a dizer, querido, hoje ele tem sido usado como instrumento para restaurar milhares de famílias sobre o Brasil e sobre o mundo. Mas quando você ouve o testemunho dele, o menino que foi abandonado praticamente pela sua família, passou por lares, 7 lares, mães diferentes, batiam nele, humilhavam ele. Ele sofreu vários tipos de abuso. E hoje ele falando, hoje eu entendo por que eu passei por tudo aquilo. Sabe para quê? Para que hoje eu pudesse ajudar as famílias, para que elas não cheguem na situação que eu passei. Muitas das vezes você está vivendo uma situação hoje e você não entende por quê. Mas Deus vai fazer com que a sua situação se transforme numa ajuda para poder pegar outras pessoas e transformar a vida delas. Por que eu estou enfrentando isso hoje, pastor? Por que eu passo por esse tipo de situação hoje? Talvez por algum motivo de algumas escolhas que você fez, decisões erradas que você tomou. Mas Deus, querido, Ele é capaz de pegar o erro que nós tivemos e transformar em bênçãos lá na frente. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa vida em Deus. Eu poderia aqui citar, querido, vários exemplos de várias pessoas na Bíblia. Moisés, o libertador, era um homicida. Matou o corpo e ainda escondeu. Você vê pessoa totalmente despreparada. Você vê Jefté na Bíblia, filho de uma prostituta. E Deus pega ele para libertar e para redimir o povo. Você pega Gideão, um homem mais humilde de todas as famílias lá dentro, que sabia malhar trigo. Ele não sabia empunhar a espada direito, mas usa ele para ser o libertador do povo de Israel. Deus usa uma mulher, Débora, numa época de guerra, para ser uma comandante, porque um homem não assumiu a posição, e liberta toda uma nação. Pessoas improváveis, famílias totalmente disfuncionais, com pai problemático, com mãe problemática. Mas eles, querido, no momento que Deus chamou para uma missão, eles só disseram assim: Senhor, eis-me aqui, eu tenho falha na minha vida, eu tenho erros na minha vida, Senhor, mas se o Senhor quiser usar a minha vida, eu estou aqui, usa a minha vida e me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer, me ajuda a me libertar do que me aprisiona. O único que tem poder para libertar o homem, querido, é Jesus Cristo. Sem Ele, nenhum de nós consegue se libertar. Lucas 19:10 diz:
Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Romanos 3, 23 vai dizer assim, que todos pecaram e separados agora estão da glória de Deus. Mas o mesmo livro de Romanos também diz assim, que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado, querido, da minha vida e a sua vida sem Cristo é a morte, mas não só a morte física, terrena nessa terra, é a morte espiritual depois aqui, porque a morte nada mais é do que a separação, na terra, a separação do seu corpo físico, no espírito, a separação de Deus. Mas o versículo ainda continua dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenho em abundância. Sempre a bênção vai ser maior do que a maldição. Sempre a bênção vai ser maior do que a maldição. Agora a decisão está na minha e está nas suas mãos. Então você pergunta assim, pastor, minha família passou por tantas coisas, tantas aflições, tantos problemas. Você é uma pessoa muito indicada porque Deus vai usar para trabalhar com famílias mais tarde. Pastor, eu tenho um problema com isso ou com aquilo outro. Todos nós temos um problema numa área, irmão. Certamente ninguém que está aqui dentro é perfeito, 100%. Ou como diz Jesus, quem não tem pecado, todos nós falhamos em alguma coisa. E diz a palavra de Deus que quando o homem diz bem assim, eu não tenho pecado, esse acabou de pecar, porque é mentiroso. Todos falhamos. Agora, qual é a diferença de todos esses homens e mulheres? É que no dia que Deus chamou, mesmo com a incapacidade que tinham, se deixaram ser um instrumento na mão de Deus. Porque quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem restaura é Deus. Quem transforma é o Pai. Por Ele e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Quer sejam nos céus, na terra ou até embaixo dessa terra. Sem Ele, nada do que fez será. Eu te pergunto, nessa noite, Deus quer usar a tua vida. Você é o improvável de Deus, de hoje. Pastor, eu sou novo. Já vi criança, querido, criança, pregar o evangelho de uma maneira tão poderosa. E milhares de pessoas aceitaram Jesus. Pastor, não sei falar. Faz igual Isaías. Senhor, a minha boca sai um monte de coisa que não deve. Eu habito no meio de umas pessoas que falam um monte de coisa que também não deve. O que Deus faz? Ele toca na boca. Da mesma maneira que toca na boca de Isaías, toca na boca de Jeremias. E ele diz para Jeremias, Jeremias, eu coloco a palavra na tua boca. Quem é que vai falar através da minha boca? É Deus. Quem é que vai fazer a partir da minha vida? É Deus. O que você precisa fazer? É só se posicionar. Agora, sabe qual que é a maior mentira do diabo? É que você nunca vai conseguir se posicionar, ou nunca vai conseguir se libertar, ou que você não pode ir para Deus do jeito que ainda você está, que Deus não vai te aceitar, que Deus vai virar as costas para você. Quantas das vezes, querido, quando eu entrei na igreja, fiz a minha conversão, sabe, eu ouvi uma palavra que fala assim, que Deus não vai te amar, porque você é falho. E às vezes, muitas das vezes, isso eu linkava com o relacionamento que eu tinha com meu pai. E muitas pessoas hoje, elas correm de Deus pelo reflexo de pais. Você sabia disso? Pais que foram talvez autoritários, pais opressores, geraram filhos, querido, que correm da presença do pai. Porque na hora que erra e na hora que falha, vai achar que Deus vai fazer a mesma coisa do seu pai terreno. Vai te castigar, vai te colocar no carocinho de milho, vai pegar a varinha de goiaba e vai sentar nas suas pernas,
vai jogar o chinelo na sua cabeça, vai dar a bainha de facão nas suas costas. Aí você fica com medo de se aproximar de Deus pelo castigo que você vai tomar. Aí você fica pensando bem assim, no dia que eu estiver preparado, que eu conseguir me libertar de tudo isso, aí eu me aproximo de Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Não estou dizendo que Deus não corrige, Deus corrige. Mas a palavra de Deus fala assim, que Deus jamais lança fora os seus filhos. O filho, ele pode aprontar o que for na casa do pai. Agora eu estou com a netinha lá, quem é aqui da igreja sabe que essa carinha de novinha é só novinha assim por fora. Por dentro também, glória a Deus. Mas assim, eu tenho minha netinha já, irmão. Ela estava aqui no primeiro culto, ela está até deitada lá atrás. Pensa numa menininha elétrica. Irmão, estou perdendo o pique esse negócio, irmão. Eu e minha esposa, estou perdendo o pique. E mexe numa coisa e futuca na outra e derruba uma coisa. Sabe? E aí, e é engraçado, e uma vez falaram comigo assim, olha, os filhos, como é que é? Eu esqueci mais ou menos o ditado, mas é como se os pais nos filhos fossem firmes. Mas quando chega nos netos, é mão aberta. Eu achava que isso era mentira, mas é verdade mesmo, irmão. O filho quebrava um copo. Menino! O neto quebra o copo. Vem pra cá para não se machucar. O amor, irmão, é grande. E a palavra de Deus fala assim, que todo aquele que vem a mim, querido, eu não lançarei fora, eu cuidarei dele, eu restaurarei. Então não importa o que você fez, querido, de hoje para ontem, para trás. Agora importa se você se posicionar hoje daqui para frente. Paulo, ele vai dizer uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante. Tem o olho para frente. O passado, ele tem que servir como retrovisor do carro. Já percebeu que dentro do carro, os retrovisores são os menores vidros de um carro? O maior vidro é o para-brisa, que é o que está na sua frente. Porque isso já tem uma lição. Olhe mais para frente. Olhe só para trás, para você ter uma direção. Mas se projete para frente. Porque é para frente que você tem que ir. Lucas 9:62. Quem colocou a mão no arado e olhou para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Venha como você está. Quem vai fazer na sua vida é Deus. Amém? Queria te pedir, se você pudesse ficar de pé comigo. Queria orar para a gente encerrar. Se você puder mais uma vez fechar os seus olhos. Não sei como é que você chegou aqui. Não sei o que você tem passado, querido. Eu não quero aqui lançar uma frase de um jargão evangélico ou cristão para você. Mas eu quero dizer para você que quando nós colocamos a nossa vida em Deus, Deus faz infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Muitas das vezes o que Deus está querendo fazer na sua vida, querido, só está esperando um posicionamento seu. Para Ele te libertar, para Ele te ajudar, para Ele te fortalecer. Talvez muitas vezes você tenha perguntado assim, mas Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E Deus está falando no seu espírito hoje. Porque eu quero te levar para um novo lugar, e nesse novo lugar você vai ser o meu instrumento de cura. Na Bíblia tem um livro chamado Oséias. E conta a história de um homem que Deus fala para ele para casar com uma prostituta. Oséias foi lá e casou com aquela mulher que Deus mandou. E quando ele saía para trabalhar, a mulher voltava para a prostituição. Deus falava com Oséias, vai lá e busca ela de novo.
Ele ia lá e buscava ela de novo. E aí daqui a pouco ela pegava e voltava para a velha vida. E ele fez isso por algumas vezes. E Osés então chega diante de Deus: Deus, por que isso? E Deus fala: é assim que eu me sinto. Do mesmo jeito que você se sente traído. É a mesma maneira que eu me sinto quando o meu povo, que está na minha presença, se corrompe e vai embora. Eu pergunto para você que está aqui hoje: o que te impede hoje de ser uma pessoa, sabe, em Deus diferente, uma pessoa que possa avançar e conquistar? O que está te prendendo hoje? O que você fez que está te amarrando? Ou o que você deixou de fazer que está, sabe, gerando esse entrave em você? Deixa isso, esquece isso para trás. Hoje é o seu dia. Quero orar com você, Pai.